declara: e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus Cristo é único, Jesus Cristo é suficiente. A obra que ele realizou lá na cruz do Calvário não precisa de anexo, não precisa de adendo. A obra que ele realizou lá na cruz do Calvário não necessita de melhorias, de ser aperfeiçoada. Alguém não precisa acrescentar alguma coisa àquilo que Jesus Cristo já consumou lá no Calvário. Ele declara: Pai, está pago. Pai, está consumado. Ao declarar consumado, ao declarar pago, lá no grego, João vai escrever tetelestai, não deve mais nada. A dívida foi paga, o débito foi quitado, a promissória foi rasgada. O apóstolo Paulo declara na carta aos Colossenses: a escrita que era contra nós, a escrita da dívida que não podíamos pagar, a conta do pecado, cujo salário é a morte, da qual não podíamos escapar. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo: ele pregou na cruz, ele a pregou na cruz, e ao pregar a dívida na cruz, ao pregar no Calvário, aonde verteu sangue, ao pregar no Calvário, aonde derramou a sua própria vida, ao pregar no Calvário, o credor não podia mais reivindicar a dívida, o credor não podia mais reivindicar a alma, não podia mais reivindicar o pecador perdido, não podia mais dizer: a solução é apenas a morte, o caminho é apenas o inferno para o perdido pecador, porque agora havia uma porta, agora havia um caminho, agora havia um escape. E é por isso que lá mesmo no Calvário, quando aquele perdido pecador, condenado pela justiça humana, condenado pela lei eterna também, mas ele se volta para Jesus Cristo, aquele que é único, aquele que é suficiente, aquele que o que ele fez lá no Calvário afirma e confirma aquilo que escreve o escritor da carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se por o homem entrou o pecado no mundo, e o pecado foi transmitido a toda a sua semente, a todas as gerações, levando a morte, levando a separação de Deus, gerando impedimento para que o homem tenha plena comunhão e acesso à santidade de um Deus fiel e verdadeiro, infalível, perfeito, inabalável, impedindo que o homem perfeito tenha acesso ao Deus que é santo, santo, santo. Se não havia para o homem esperança, mas o sacrifício lá no Calvário, o Calvário vai testificar dizendo: a esperança para o perdido, a resposta para o aflito, a socorro para o desesperado, a salvação para o perdido, a libertação para o preso, a luz para o que está em trevas, a vida para o que não tem vida. A Jesus Cristo, o Deus Salvador, Ele é a esperança, Ele é a salvação, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a vida. Ele é aquele que transforma, é o que faz nascer de novo. A esperança para você. É por isso que aquele que está na cruz ao lado de Jesus, ao declarar: lembra de mim, recorda de mim, não esqueça de mim, ele vai ouvir de Jesus uma resposta que vai arrasar com a morte. Ele vai ouvir de Jesus uma resposta que vai abalar o inferno.
ele vai ouvir de Jesus uma resposta que vai impactar o universo, que vai impactar a terra, amaldiçoada por causa do pecado do homem. Ele vai ouvir de Jesus Cristo uma resposta, uma palavra que não podia ser mudada, uma palavra que não pode ser alterada, uma palavra que não pode ser adendada, uma palavra da qual há engano, não há engano algum, mas é a verdade de Deus, desse Deus que diz: assim será. A palavra que sair da minha boca, ela irá e ela cumprirá aquilo que me apraz. Ela não voltará para mim vazia. E quando Jesus abre a boca com muito esforço, ali na cruz, porquanto ele não podia respirar, a condição de crucificado impede a respiração normal. O peito não consegue abrir, a posição é incômoda. Para poder respirar, é preciso se esticar todo, com muitas dores. Há um cravo que está prendendo o calcanhar da esquerda, o calcanhar direito, ele está preso. As suas mãos estão presas, os cravos o crucifixam ali no madeiro. As suas costas estão esfoladas pelo concurso do tripalho romano, pelo esforço do legionário romano, que lhe arrancou nacos de carne das suas costas e dos seus glúteos e da panturrilha e das coxas. Está em carne viva. Para respirar é preciso que ele suporte a fricção da pele esfolada do madeiro rugoso do Calvário, e ele respira para falar. Mas quando ele fala, a sua palavra, ela impacta a eternidade. Quando ele fala, a sua palavra libera vida. Quando ele fala, a sua palavra libera esperança. Quando ele fala, a sua palavra não é de condenação, mas é de salvação. Porque Deus, escreve João o apóstolo, amou o mundo de tal forma e maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e toda aquela, está falando de mim, está falando de ti, para que todo aquele e toda aquela que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crê que ele é único, que o que ele fez na cruz é suficiente, para aquele que crê na salvação de Deus, aquele que crê no Salvador provido por Deus, da porta de escape estabelecida por Deus, aquele que crê na verdade inalterável, da verdade inabalável, da verdade que gera verdadeira paz e esperança. Para aquele que crê em Jesus Cristo, escrito está: se com a tua boca confessares Jesus Cristo, fala este nome, Jesus Cristo, não há nome como este nome, e Jesus Cristo, este nome tem poder, e Jesus Cristo, este nome abala a morte, e Jesus Cristo, este nome impacta a vida, e Jesus Cristo, este nome, não há nome como este nome é único, é suficiente. Se com a tua boca declarardes, confessardes, Jesus Cristo é isso que ele é. O que é que ele é na tua vida? Se você olhar para Jesus Cristo, não como personagem da história, se você olhar para Jesus Cristo, não como autor de uma história que alguém transforma em seriado, em filmes, se você olhar para Jesus Cristo, não como mais um personagem, não como mais um filósofo, se você olhar para Jesus Cristo, não como revolucionário, se você olhar para Jesus Cristo, sabendo quem ele é, se com a tua boca confessardes Jesus Cristo, fala este nome, abala até o tutano dos ossos, fala este nome, Jesus Cristo, a enfermidade é abalada. Quando você declara este nome, deixa eu dizer para você, as potestades
os principados, as forças tenebrosas da maldade são abaladas quando você declara Jesus Cristo, o adversário da tua alma. É abalado quando você fala este nome da tua boca, Jesus Cristo. Se com a tua boca confessardes, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, verdadeiramente serás salvo, verdadeiramente serás salva. Não tem potestade, não tem principado, não tem vício, não tem prisão, não tem maldição, não tem grilhão, não tem impedimento que possa impedir a obra que Jesus Cristo tem para fazer na tua vida. Se abrires a tua boca e confessardes, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, aleluia. É exatamente isso o propósito do Calvário, porque Deus te amou de tal forma e maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que nele crer não pereça, mas tenha, mas possua. Olha, não é a possibilidade de ter, não é a possibilidade de possuir, não é talvez possua, não é talvez tenha, não. A palavra diz para que tenha, para que possua, possua agora, possua hoje. Ah, não é amanhã. Amanhã você pode não estar vivo, amanhã você pode não respirar, amanhã você pode não ter consciência dos seus próprios pensamentos. Salvação de Deus é um projeto para agora, para que possua, para que tenha. Perdido está perdido agora, condenado está condenado agora. O pecado que escraviza, escraviza agora. A morte que leva para o inferno, ela tem poder para matar hoje e levar ainda hoje. Portanto, salvação não é uma esperança, salvação é uma realidade para aquele que confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Não serve se ele foi e já não é mais. Alguém diz: eu já fui dele, eu já pertenci a ele, eu já confessei ele, mas deixou de confessar. Eu já fui dele, mas deixou de ser. Eu já segui ele, mas deixou de seguir. Eu já andei no caminho com ele, mas deixou de andar. Não serve. A salvação é perene, a salvação é constante, o relacionamento é inquebrável, a aliança é eterna. Quem anda com ele tem que andar como ele andou e permanecer no caminho, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Uma vez salvo, não salvo para sempre, mas salvo se permanecer, salvo se prosseguir, salvo se não olhar para trás. Se olhar para trás, se desistir, a minha alma não terá nele, não terá dela prazer. O apóstolo Paulo escreve dizendo: deixa o embaraço, deixa o pecado que tão de perto te rodeia e corra com paciência. É a carreira do atleta, é a carreira do maratonista, é um pouco todo dia, é um trecho todo dia, e ele diz: corre com paciência, corre com a certeza, corre com a convicção, olhando, não tira o olhar, é a foral, olha de forma que você não desvia o olhar, nem para a esquerda, nem para a direita, nem olha para trás, mas olhando fixamente para Jesus Cristo, como Estevão, que levanta os olhos, sendo apedrejado, ele ergue os olhos e ele diz: eu vejo. E o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo que brilhava, e ele diz: eu vejo a destra do Eterno, do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, e ele está de pé e de braços abertos. Esta é a visão do Salvador, esta é a visão para o salvo, esta é a visão para a salva, olhando para Jesus. Não tira os olhos de Jesus, fixa os olhos em Jesus e vai e segue pelo caminho, ser fiel até o fim. E ele diz: eu te darei a coroa da vida. E ele declara: ao que vencer, vence aquele que vai até o fim. Ao que vencer, eu lhe concederei que sente no trono comigo, que sente no trono do meu Pai comigo. Ao que for fiel, ao que for até o fim, bendito seja o nome do Senhor, porque ele te amou de tal forma e maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele e toda aquela. Sou eu, é você, é o teu filho, é o teu marido, é a tua esposa, é o teu pai, é a tua mãe, é o teu irmão, a tua irmã, é o vizinho da esquerda, é o vizinho da direita, é o que está do outro lado, para que todo aquele e toda aquela, é preto, é branco, é amarelo, é vermelho, é rico, é pobre, é culto, é analfabeto, é inculto, não importa, importa se você crer. O importante é se você crer, o importante é que se com a tua boca confessares: Jesus Cristo é o meu Senhor. Isto tem poder, isto tem poder. Declara e receba o poder salvífico nesta manhã. Abre a tua boca. Mas eu sou um pecador miserável. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor imerecido não é por obras, não. Salvação é a graça, é o favor imerecido, não vem de obras, que delas ninguém se glorie, que delas ninguém dê notícia. Bendito seja Deus, porque Deus preparou as boas obras para que andássemos nela naturalmente, porque foi salvo, porque foi regenerado, porque foi transformado, porque segue Jesus Cristo, porque está no caminho, porque anda em fidelidade, porque anda em koinonia. É o ano da koinonia, koinonia com o Criador, koinonia com Deus. É um tempo de adorar em espírito e em verdade. Porque Deus, escreve João, em seguida enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas, e quando tem mais do texto, você já sabe, está transformando o início da frase, está alterando o início da frase. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas, aleluia, eu louvo a Deus por este mas para que o mundo, não é a terra, não são as plantas, não é o mar. O mundo que Deus fala é você. O mundo que Deus fala é a tua alma. O mundo que Ele fala é a tua família. O mundo que Ele fala é o teu coração. Mas para que o mundo, eu vou melhorar. Mas para que José, mas para que Maria, mas para que Antônio, mas para que Margarida, mas para que Rafael, mas para que você fosse salvo, salva, resgatado, resgatada, regenerado, regenerada, transformado, transformada por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum outro regenera, nenhum outro transforma, nenhum outro redime, nenhum outro te faz filho, filha de Deus. João escreve: Ele veio para os que eram seus, Ele veio para Israel, a nação eleita, a nação especial, a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo da promessa. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, os seus não quiseram, os seus não creram. E é preciso crer. Mas a todos quantos o receberam, receba Ele nesta manhã. Mas a todos quantos o receberam, abra a porta para Ele nesta manhã. Abra o coração para Ele nesta manhã. Ele não está perguntando se você é uma pessoa honesta. Ele não está perguntando se você é uma pessoa legal. Ele não está perguntando se a tua vida é boa ou ruim, se a tua vida é organizada, se você tem algum mérito social, algum destaque social, ou se você tem a execração da sociedade. Ele não está preocupado se a casa tem luz, ou se a casa está em trevas, se a casa está limpa, ou se ela está suja. Não, Ele não te pergunta nada. O que a palavra de Deus tem para você é: se com a tua boca confessares Jesus Cristo, é isso que muda, é isso que importa. A mudança acontece quando você confessa. Aonde abundou o pecado, superabundou
a graça, o favor imerecido, a mudança, a transformação. Nicodemos, doutor da lei, Nicodemos, mestre do Sinédrio, Nicodemos, senador de Israel, Nicodemos, doutorado pelas melhores faculdades de Jerusalém, Nicodemos, que conhecia a Torá, a saber, a lei mosaica, que de memória poderia citar textos e textos da Torá, que conhecia os 613 mandamentos e podia discorrer com facilidade as mais de 2.000 ordenanças da tradição dos pais, que podia trazer à baila ao conhecimento aprofundado da sua geração. Mas Nicodemos, aquele que tinha sede, Nicodemos, aquele que não tinha o gozo, a alegria da salvação, Nicodemos, aquele que apenas tinha uma esperança: talvez eu seja salvo, talvez Deus tenha misericórdia de mim, talvez haja esperança para mim, pecador. Nicodemos, aquele que tinha que oferecer anualmente sacrifício pelas suas culpas e pelos seus pecados, para ser ritualmente aceitável no templo da adoração ao único e verdadeiro Deus. Mas Nicodemos é aquele que jamais se aproximaria do Santo dos Santos. Ele não era sumo sacerdote, ele não tinha esse privilégio. Agora pensa, se um homem, ainda que religioso, se um homem, ainda que rigoroso na observância da lei, não podia sequer se aproximar do Santo dos Santos, não tinha acesso ao Santo dos Santos que estava na terra, que estava em Jerusalém, e no templo edificado em Jerusalém. Agora imagina se esse homem teria acesso a se aproximar, não do Santo dos Santos, edificado pelo pedreiro, pelo carpinteiro, consagrado por Salomão, mas se poderia se aproximar do Santo dos Santos, da glória, da glória, da glória de Deus. Diante de quem os santos serafins com 2 asas voam, com 2 cobrem os pés e com 2 cobrem o rosto. Eles não podem contemplar a magnificência, eles não podem contemplar a glória, eles não podem se aproximar mais, eles estão no limite da aproximação, e com 2 eles voam e se mantêm, e com a boca eles declaram de dia e de noite: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor, todo poderoso é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nicodemos pensava: eu não posso me aproximar do Santo dos Santos da terra, quanto mais do céu. Mas ele conhece Jesus Cristo. Ele sabe, ele abre a vista do cego, ele sabe, ele foi na casa do publicano Zaqueu, e quando entrou na casa do publicano Zaqueu, Zaqueu entrou com ele, mas não voltou do mesmo jeito. O Zaqueu que entrou em casa com ele naquele dia, nunca mais foi o mesmo. Ele sabia, ele abriu a vista do cego que não tinha nem globo ocular, a saber, Bartimeu. Ele purificou o leproso, até o samaritano leproso foi purificado e voltou para agradecer a ele. Ele sabia, a mulher do fluxo de sangue tocou nele e ela ficou curada. Ele sabia, ele entrou na casa de Jairo, no quarto de luto, onde estava o corpo, onde estava o cadáver da sua filha, e ele com uma palavra trouxe de volta a vida. Menina, eu te digo, levanta. E ela levantou. E ele também sabia, ele foi em Betânia, no túmulo de Lázaro, morto, já no 4º dia. Era impossível retornar à vida, mas ele estando lá, quando ele chega, o impossível dá lugar ao possível, porque para ele não há impossível. O impossível não tem substância na presença dele. E ele abre a boca e diz: Lázaro, sai para fora.
fora. Foi só remover a pedra que houve milagre. Sabe o que Nicodemos pensa? Eu também vou remover a pedra, porque eu estou morto em delitos e em pecados. A lei não pode me salvar, a lei não me dá certeza de convicção, nem alegria, nem gozo de salvação. Nicodemos então conjectura: eu vou até ele. Eu vou romper a distância, eu vou quebrar o protocolo, eu vou fazer o que na cabeça, no entendimento dos meus pares não se deve fazer. Eu vou me aproximar dele, eu vou ter comunhão com ele, eu vou ter diálogo com ele, eu vou perguntar para ele, eu vou ouvir dele, eu vou aprender com ele, eu vou entender através dele, porque ninguém faz os sinais que ele faz se o Eterno, se o Todo-Poderoso, se o verdadeiro Deus, Adonai, não for com ele. E ele se aproxima de Jesus. E o que ele descobre quando se aproxima de Jesus é impactante, porque Jesus vai dizer para ele: você precisa de uma coisa. O que, Senhor, eu preciso? Além dos 613 mandamentos, o que é que eu preciso, Senhor? Além das mais de 2.000 ordenanças e observações cerimoniais, morais da lei, o que mais eu preciso, Senhor? Você precisa de uma coisa só. O que, Senhor? Você só precisa de uma só. Não é as 613, não são as 2.000 e tantas, não. Você precisa de uma só. O que é que eu preciso, Senhor? Você precisa nascer de novo. Como posso nascer sendo velho? Poderia eu retornar ao ventre de minha mãe e reencarnar? E Jesus aqui diz: não, Nicodemos, a tese da reencarnação é apenas uma tese. Ainda se fosse possível tornar o ventre da mãe e nascer de novo e viver uma segunda vida e cumprir um karma, como dizem aqueles que acreditam na tese da reencarnação, e não resolveria, porque carne, Nicodemos, só gera carne. Carne caída vai gerar carne caída. Pé de goiaba não gera maçã. Pé de maçã não gera manga. Manga só produz manga. Goiaba só produz goiaba. Nicodemos, carne caída vai produzir carne caída. Carne no pecado vai produzir carne no pecado. A isso diz o salmista: em pecado me concebeu a minha mãe. E o profeta Isaías vai dizer: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. E aquele que está no pecado não tem acesso ao Deus Santo, porque a palavra de Deus diz: os vossos pecados fazem barreira, os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouve. O apóstolo Paulo vai dizer: miserável o homem que eu sou, quem me livrará do cadáver do pecado, amarrado e putrefato, preso às minhas costas, que me leva também à morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável o homem que eu sou. Você precisa, Nicodemos, é nascer, não é da carne. Você precisa, Nicodemos, é nascer do alto, é ser feito de novo, é nascer de cima, é de anófei, é ser refeito, mas ser refeito pelo autor da vida, ser refeito por aquele que fez o homem, ser refeito por aquele que soprou o fôlego da vida do homem, ser refeito de cima, ser refeito do alto, nascer de Deus, nascer de novo. A palavra diz: eu vou arrancar
o coração de pedra, eu vou tirar o coração duro, o coração frio, e eu vou colocar um coração novo. Tem transplante de coração aqui nessa manhã, tem coração novo de Deus aqui nesta manhã. Abre a tua boca e diz: Senhor, muda o meu coração. Senhor, regenera o meu coração. Senhor, me dá um coração como o teu, um coração segundo o teu coração. Tem coração novo para você. Eu vou arrancar o coração desobediente e eu colocarei um coração sensível. Eu colocarei um coração de carne e eu escreverei neste coração a minha palavra. Eu vou... O homem não obedece porque quer obedecer. O homem não santifica porque quer santificar. Não, santificação e obediência é a ação do Espírito de Deus na vida do homem. Ele te capacita a santificar. Ele te capacita a renunciar à carne e o pecado e a vida antiga. Ele te capacita a viver em novidade de vida. Ele te capacita a viver em comunhão. Ele te capacita te transformando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até refletir como que para o espelho o seu próprio rosto, o rosto do teu Salvador. Lembra de mim, pede o pecador na cruz. Lembra de mim, não esquece de mim. E quando o Senhor faz aquele esforço que se ergue com toda a dor e diz: hoje, alahai, hoje terramacamatiei, hoje é o dia, hoje é a tua salvação, hoje é a tua transformação, hoje é a tua libertação, hoje é a tua bênção, hoje, hoje, hoje. É uma visão espiritual. O apóstolo João, ele estará no céu e ele verá o livro selado com 7 selos, a escrita que era contra o pecador, na mão do que estava no trono sentado, e um brado que dizia: quem é digno? Quem é digno de tomar o livro? Quem é digno de olhar para o livro e desatar os seus 7 selos e tomá-lo da mão daquele, o juiz de toda a terra, que está sentado no trono? Quem é digno? E diz João: e houve silêncio no céu, porque não havia ninguém no céu que pudesse se aproximar do que estava no trono, sequer olhar para o livro, quanto mais tomá-lo da mão e ainda desatar os seus 7 selos. A escrita estava decretada, a escrita estava selada. O salário do pecado é a morte. E João diz: e na terra também não tinha ninguém, nem grande, nem pequeno, nem importante, nem sem importância, nem homem, nem mulher, nem santo, nem santa, nem padroeiro, nem padroeira, nem guru, ninguém, nem filósofo, nem entendido, nem de ciência, nem sem ciência, nem poderoso, nem poderosa, nem sem poder, ninguém na terra, ninguém. E ele diz: nem debaixo da terra, nem debaixo da terra, não tinha ninguém que pudesse olhar para o livro, se aproximar do que estava no trono, desatar os seus 7 selos. E ele dizia: eu, João, debaixo do decreto de morte, o salário do pecado é a morte. Eu, João, debaixo do pecado de morte,
chorei, 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 chorei como Ana chorou. Mais uma voz que me dizia: agora não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que é único, aquele que é suficiente. Eis aí, ele é digno, ele é digno, ele é digno, não só de se aproximar do que está sentado no trono, mas de tomar na mão do que está sentado no trono o livro, e mais ainda de desatar os seus 7 selos, né? Ele é digno de tomar a escrita e pregar a escrita na cruz do Calvário, com selo e tudo, porque ele é aquele que escreve, ele é aquele que é o verbo, ele é aquele que declara: hoje estarás, hoje estarás, hoje viverás, hoje não morrerás, hoje terás a vida e vida eterna. Hoje a morte eterna não te traga, mas eu te dou a vida eterna. Hoje eu te digo: comigo estarás no paraíso. Bendito seja Deus. Quem pode agora agarrar, quem pode agora prender aquele que ele toma para si, quem pode agora reivindicar a vida daquele de quem ele disse: estarás comigo no paraíso. A morte ensarilhou a lâmina, a morte baixou a cabeça, a morte encolheu os ombros. Porque o sangue vertido na cruz do Calvário libertava o primeiro preso. O sangue vertido na cruz do Calvário purificava o primeiro pecador. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é único. O que ele fez na cruz é suficiente. Penitência não salva. Pão e água e chicote na cela, nos mosteiros da Idade Média, não salva. Subir escadaria de joelho na Basílica de São Pedro não salva. Porque só tem um Salvador, só tem um que salva, só tem um que regenera, só tem um que resgata o homem. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só ele transforma. É o verbo que se fez carne, é o que pagou o preço, é o que derramou o sangue, é o que deu a vida, e era aquele que era inocente. Santo, santo, o Cordeiro Santo, imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o teu pecado, que tira a tua iniquidade, que te resgata das garras do pecado nesta manhã. Oh, bendito seja Deus. É por isso que o carcereiro de Filipos vai perguntar a Paulo: que devo fazer para ser salvo? E a resposta do apóstolo Paulo é: confia, crê, deposita no Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor Jesus Cristo
e Ele não acrescenta mais nada. E nada mais é preciso ser acrescentado. Por quê? Porque o que Ele fez na cruz é suficiente. Ele é único, suficiente e mais eterno. O que Ele fez na cruz não ficou na cruz. A vida que Ele deu no Calvário não ficou no Calvário. Porque ao terceiro dia, Marta e Maria vão cedo de manhã ao túmulo, preocupadas. Quem vai rolar a pedra? Quem vai tirar o selo? Para que a gente faça, para que a gente trate do corpo do Senhor, como é a tradição judaica. E elas iam preocupadas. Tem uma guarnição de soldados romanos guardando e selando o acesso. Mas elas iam, que saudade dele, que vontade de estar perto dele. Ah, que vazio que deixou a partida dele, a dor do luto. E elas iam arriscando a vida. Elas iam, podiam ser molestadas, poderiam ser presas, mas era a saudade de Jesus. E elas vão, quem vai abrir, quem vai tirar a pedra, como é que vamos ter acesso? Mas quando elas chegam lá, não tinha soldado, os soldados sumiram, a pedra está rolada. Elas entram no túmulo, está lá o sudário, está lá o lenço, está tudo arrumado do mesmo jeito, mas ele não está lá. Ele já não está lá. E se você for a Jerusalém, no lugar onde diz a tradição, era o túmulo onde ele foi colocado, você vai ver uma inscrição que diz: He not here, resurrected. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Porque a vida que ele deu no Calvário não ficou no Calvário. Ao terceiro dia, ele vencedor sobre o pecado, vencedor sobre o inferno, vencedor sobre o adversário da tua alma, vencedor sobre a morte. Ele ressuscitou. Ele abalou o inferno, ele abalou as estruturas do inferno e ele ressuscitou. E aqueles que dormiram na promessa receberam a plenitude da promessa de Deus. E é por isso que nesta manhã, aos 14 dias de 2026, em janeiro, ano da coinonia, ano da comunhão, ano de sentir a glória, a presença, o renovo, a alegria da salvação, tempo de libertação, tempo de vida, tempo de regeneração, tempo de receber mais de Deus, vida e vida em abundância. Eu declaro para você nesta manhã: Jesus Cristo é único, é suficiente. Jesus Cristo é eterno. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Se você crer, se você entregar a Ele a sua vida, se com a tua boca confessares: Jesus Cristo é o meu, ele tem que ser teu. Jesus Cristo não é o do meu pai, não serve se for só do meu pai. Jesus Cristo é da minha mãe, é bom para a minha mãe, mas não é suficiente para mim. Jesus Cristo é do meu filho, é bom se for do meu filho, mas não é suficiente para mim. Jesus Cristo declara: é meu. Jesus Cristo é meu. Se com a tua boca confessares: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, verdadeiramente serás salvo, verdadeiramente serás salva. Uma coisa só precisas fazer. O que, pregador? Escreve: eu quero Jesus agora. Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu renuncio à vida de pecados. Eu renuncio à vida de vícios. Eu renuncio à prostituição. Eu renuncio à mentira. Eu renuncio ao engano. Eu renuncio a mim mesmo. O apóstolo Paulo vai declarar: e não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Aquele que me ama,
Ele manda de dizer, João 14, faz a minha vontade, não faz a sua própria vontade, mas faz a minha vontade, e eu e o Pai iremos até Ele. Ele vai até você agora, e nele e nela faremos morada. Ele vai entrar se você abrir a porta. Ele vai entrar, a escuridão vai sair, a luz vai entrar, o pecado vai sair, o perdão e a graça vão entrar, a vida velha vai sair, porque a nova vida vai chegar. Abre a porta e diz, entra Jesus. Abre a porta e diz, vem Jesus, eu e a minha casa. Eu e a minha família, vem para Jesus agora. Escreve, eu entrego a minha vida para Jesus. Se alguém perto de você ouvindo esta palavra, pergunta essa pessoa aí, que é Jesus agora. É hoje. O que Ele tem para você é hoje. Pergunta essa pessoa aí perto de você, que é Jesus agora, meu filho, que é Jesus agora, minha filha, meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, meu amigo, minha amiga, que é Jesus agora. Se a resposta for eu quero, escreva aí, eu quero Jesus agora, e a salvação de Deus vai entrar. E tem libertação para você nessa manhã, tem mudança de vida para você nessa manhã. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vem para Jesus. Escreve, eu quero Jesus. Não adianta você saber a verdade e colocá-la na gaveta. Verdade não é para colocar na gaveta. Verdade é para conhecer e viver. Aí ela vai produzir salvação na tua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar se você crê na verdade. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Vem para Ele, dá este passo, toma esta decisão. Bendito seja o nome do Senhor. Que toda prisão que prende a tua vida, que todo manto que impede que você veja com clareza, seja destruído agora. Que as amarras que te prendem, em nome de Jesus, sejam rompidas agora. Receba a liberdade para vir até Jesus, sem impedimento, sem amarras. Dá ouvidos à voz do Espírito de Deus que diz, vem, vem, vem. Oh, vem, vem, vem para Jesus agora. Não deixe para amanhã. Aliás, tia Tayane da Silva Santos, ela diz, eu aceito Jesus.